do fenômeno da manifestação. Como para eles acho que havia esse fenômeno místico, explosivo, a manifestação, tá acontecendo, milhões seguem Bolsonaro, os votos estão brotando. Eles achavam realmente que... E pô, tem tantos vídeos deles falando isso. Tinha aquele canal daqueles palhacinhos que basicamente criavam um discurso revolucionário sobre isso, em que eles achavam que havia uma revolta do cidadão comum, que era a grande revolta do cidadão comum, e que esse cidadão comum ele era imparável, e que eram milhões contra uma pequena camada e tal. E assim, não é bem assim que a banda toca. E eles ficaram acreditando nisso, porque eles encontravam elementos parciais na realidade que validavam isso, e isso se tornava um wishful thinking, porque o cara juntava, pô, eu tô vendo as pessoas com o Bolsonaro, milhões, motociata, tal, vai acontecer, pô, o caminhoneiro, não sei o que, tal, bababá. E não era. E aí eles compraram muitas brigas, eles não entenderam o jogo, e aí o problema é que eles celebraram demais isso como uma demonstração única do poder deles, porque é como se, vamos dizer, o poder deles fosse, sabe aquela, tá vendo assim, a chama eterna deles, sabe? Tem uma chama de popularidade do Bolsonaro, tem um fogo, que eles ficam lá, Bolsonaro, seu fogo eterno, maravilhoso. E não é isso. Não é isso. Alguém vai lá pra apagar e tal. Assim, essas duas manifestações, por que eu acho que, assim, eu tô vendo esse discurso do Kim Paim meio melancólico, eu vi o discurso do Alan, tem uma melancolia, e também vejo os ataques, vejo, por exemplo, o Paulo Cogos está atacando o MBL sem parar, de maneira totalmente maluca. Assim, o que eu vejo? As duas manifestações falharem é como se o fogo... Tá tremendo, tá acabando, tá apagando. Cadê aí? Vai! Sabe? Ololô, sabe? Ololô, vai! Vamos! E não tá indo. Né? E eu acho que isso começa a abalar a fé deles. E aí eles começam a se xingar, porque eles começam, viu? Olha lá, aqueles infiéis ali, então, tá, sei lá, nós somos uma seita heterodoxa aí, perdida, sabe? Deixa a gente quieto aí, né? Rolou uma coisa com essas manifestações e tal. Eu acho que o diagnóstico de que o cidadão comum estava revoltado com o sistema político e não confiava. Esse diagnóstico é verdadeiro. Eu também acho. Eu vi uma pesquisa da Quest, não sei se você viu essa pesquisa, uma pesquisa recente da Quest, sobre a confiabilidade das instituições brasileiras. Eu vi um perfil de um amigo meu que ele comentou essa pesquisa. E aí mostra várias instituições. As instituições que a população mais confia são instituições muito tradicionais da direita, quer dizer, não são da direita, mas que a direita se apropria dos seus emblemas. É o Exército. Mais confia. Disparado, o que aliás dá muito poder de barganha ideológica para o Exército, é o Exército. O Exército é uma instituição bastante confiável para a população. Mais que a polícia. Isso é mais que a polícia. Mas você sabe qual é a menor da pesquisa que tá? Judiciário. Por que o Judiciário? Não é o juiz de primeira instância que resolve o caso ali da... Não, o Judiciário está mirando os tribunais superiores. Então, quando o Xandão diz, a gente não é odiado, vocês são odiados sim. Vocês são odiados por muita gente, não se iluda. Existe uma percepção difusa na população que foi construída por, tempos e tempos, desde Caceta e Planeta, sacaneando os políticos, CQC, um bocado de coisa. Tem uma percepção difusa que político não vale nada, que é ladrão, que o sistema protege, que às vezes essa percepção ela é comum na população. Vai da classe média ao pobre. As pessoas acham isso de verdade. Então, o diagnóstico bolsonarista, no período das manifestações, foi verdadeiro, e era o nosso diagnóstico também. Sim. Só que eles não tiveram a preocupação de nós temos que buscar realmente o impeachment, porque a gente precisa ter o resultado concreto, e daí nós vamos fazer coisas impopulares, que parecerão a uma base popular algo errado, como, por exemplo, trazer políticos para falar no trio, ir lá e conversar, tentar se articular. A gente vai fazer isso aqui. Não, eles não tiveram essa percepção. Eu não vou educar o público, eu vou aceitar o sentimento do público tal como ele está aí e vou vender que eu posso fazer de um jeito mágico. Porque a massa ensandecida, quando ela se revolta, ela vai para manifestação e tal, ela quer que resolva. Sim. Ela tá num nível de racionalidade ali no furor do momento, que ela não tá pensando, a estratégia vai, é assim, aí tem um sistema. Não, ela não quer saber disso. É tipo uma torcida organizada. Exato. E o bolsonarismo se aproveitou disso, se valeu disso, e por isso eles conseguiram se conectar tanto. Tanto que qual era uma das críticas principais que se faziam ao MBL, que se faz até hoje?
MBL é projeto de poder. Eles são políticos. Os caras são os mais políticos, tem gabinete aparelhado, gente faz rachadinha, essa galera. Mas retoricamente, eles sempre estão apontando o MBL dizendo, são espertinhos. Isso. Estão com o sistema. Perfeito. O espertinho, o cara que tá com o PSDB, o cara que é menos revolucionário, o cara que quer a sua boquinha, ele é político. Direita permitida. Eles vêm com esse papo porque eles querem empurrar o MBL junto com esse sistema político que a população tem revolta. O ponto é, as massas e a população não podem ser guia estratégico de ação política. Pelo amor de Deus. O que a massa quer, o que tem que ser. Não é assim. Você tem que ter um filtro do que ela quer e do que é possível de fazer. E do horizonte que você está construindo. Então, quando a gente chegou e nós fizemos comitê do impeachment, íamos para lá e para cá e se articulava e tal, a gente estava fazendo uma coisa que a população não queria, não entendia, ou parte dela não entendia, porque depois ela terminou até entendendo, que a gente botou os políticos, as pessoas entenderam, você fez o discurso lá, histórico sobre isso, mas era uma coisa assim, um simbolismo meio estranho e tal. Mas funcionou. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter um horizonte que está assim calcado no que o público espera, mas o público também tem que ser educado. Ele tem que ser educado no processo de entender como é que ele vai fazer essa transformação da oligarquia. Sim, perfeito. Que não é um milagre. E eu acho que assim, a ausência de educação e a ideia de se deixar levar pelos sentimentos do público, que é uma coisa que esses caras fizeram, viver dos humores do público, faz com que você vai batendo na parede várias vezes. Repara assim, toda vez que tinha um impasse pro Bolsonaro, ele tenta uma manifestação. Quando pintou o primeiro problema que havia uma ameaça, que as pessoas ainda não sabiam, de impeachment dele, logo no começo do mandato dele em 2019, relatada pelo Toffoli, houve a convocação daquela primeira manifestação que teve o racha com a gente. O que foi? Pintou um impasse. Convocação desses poderes. Massa, saia, mostre como vocês me amam, mostre como vocês odeiam os outros. Viu? Tem uma revolução rodando aí. Mesma coisa em 2020. Quando teve a pandemia, as motocicletas eram isso, uma versão pocket. E aí houve em 2021 do tipo, não aguento, vamos pra cima agora, que era o eu autorizo. E aí, gerou um impasse, só que ele botou muita gente na rua. Aquela manifestação dele foi uma das 5 maiores do Brasil, aquela de 7 de setembro de 2021. E aí ele conseguiu, tipo assim, grande convocação, as pessoas estavam claramente autorizando ele a dar um golpe de Estado. Ele diz, vou ficar ali. nas 4 linhas da Constituição, blá, blá, blá. E aí, foi que ele leu a carta do aí Temer? depois ele leu a carta pro Temer. Aí ele terminou a manifestação, ele vai pra Brasília, o Xandão dá um nele, e aí ele, aí ele chama, ele entra em pânico, e aí ele chama o Temer pra intermediar com o Alexandre de Moraes a relação, e aí faz redigir uma carta, que olha só que estranho, uma carta do meio do mandato de um presidente compromissado com as instituições. Claramente assim, era uma carta de capitulação, com cores humilhantes pra ele, e ele capitulou ali, então não adiantava nada ficar assim, o povo me autoriza. Tá, e daí? Algumas informações que eu tive interessantes logo no começo do mandato do Bolsonaro, a divisão dentro das Forças Armadas ficou dada. O Bolsonaro já tinha uma maioria na aeronáutica, ainda ele tinha uma maioria tênue na Marinha, mas nunca conseguiu nem perto de ter maioria no Exército. Então, essa tensão já se deu logo no começo do mandato. Então, meio que o Exército, como o Exército é muito mais poderoso que as outras duas Forças Armadas, o Exército, ele segurou a onda ali. Então, o Bolsonaro, ele sabia que ele estava meio manco desde o começo. E quando eu soube essa informação, eu soube semana passada. Isso explica muito a ânsia dele de fazer demonstrações públicas de força e para tentar provar para as Forças Armadas, e também trocar, agora ele trocou no final de 2020 o comando das Forças Armadas, mostrar, tá aqui, eu tô forte, hein, vem com o pai. Então o mandato dele pode ser entendido como um mandato de alguém que tinha uma corrida contra o tempo para convencer os caras que tinham as armas de que ele era um cara que valia a pena sair das 4 linhas. E ele não conseguiu isso em momento nenhum. Ele não chegou nem a estar perto de conseguir isso. Ele tentou. O lance houve uma tentativa, havia um risco, porque ele podia, mesmo com uma minoria, tentar qualquer coisa, mas ele nunca esteve perto de ter a maioria para dar um golpe. Só um ponto que eu queria tocar aí. Nossa, sim, isso. O fato do Exército ter tido essa posição mais conservadora desde o princípio explica outra coisa. Explica a tática do Olavo de Carvalho de atacar tanto o Exército. Sim.
Nossa, bem lembrado. Olavo atacou muito as Forças Armadas no início do governo. Porque ele queria justamente que as Forças Armadas embarcassem logo no golpe, desde o princípio. Isso era coisa do Felipe Martins, Sim. a gente comentava até sobre isso. Sim. Queria que embarcasse, eles não queriam embarcar. Aí o Olavo veio com aquela teoria ad hoc, os militares são positivistas, com positivismo e blá blá blá. Ele enfiou isso aí, entubou isso aí e começou a malhar os caras. Santos Cruz, não sei o que. Começou a procurar confusão, treta com a galera do Exército. O que ele queria? Ele queria lançar essa massa popular contra o Exército para descredibilizar as lideranças do Exército que queriam conter o Bolsonaro. Para forçá-las numa base de uma chantagem popular, tipo, é a missão histórica de vocês destruir a esquerda, vocês têm que embarcar no Bolsonaro. Ele tentou ficar empurrando e os caras seguraram a onda e não foram. E o padrão disso aí se repetiu mesmo após a morte do Olavo, né? O famoso discurso do Paulo Figueiredo mandando ele ir para casa do Freire Gomes, que era um dos generais do Exército, que falou, inclusive já foi narrado pelo Mauro Cid, não vai rolar. Não vai rolar, esqueçam esse negócio de golpe, tira essa conversa da frente. E aí eles falaram, é esse cara. Aí já era um ato desesperado dos caras. Então, a gente agora, fazendo essa retrospectiva, é muito bom o que a gente tá fazendo agora. A gente entende tudo o que aconteceu no começo. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.